Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guibira aqui, e hoje eu gostaria de ter uma conversa com os senhores a respeito do Orlando Magic. Porque, indiscutivelmente, o Orlando Magic fez a maior troca dessa off-season. Presta atenção nessa frase, porque não foi a maior movimentação, mas sim a maior troca. Tanto que a troca do Desmond Bane para o Orlando Magic envolvendo, cara, 4 escolhas de draft, Kentavious Caldwell-Pope, e eu acho que o Cole Anthony também foi essa troca completa, é considerada uma das 10 maiores trocas desse século, com questão a recursos enviados para receber apenas um jogador. Foi comparada com a troca do Michael Bridges indo para o New York Knicks, que envolveu 5 escolhas de draft, e aí por diante. Então, o resultado dessa troca até o atual momento, que foram apenas 5 partidas dessa temporada de 2025-2026, é um resultado de 1 vitória na estreia e 4 derrotas consecutivas. E detalhe, não foram apenas derrotas assim, perdeu no detalhe, perdeu no final. Não, nas últimas 2 partidas combinadas, eles entregaram um total de 271 pontos. Foi 136 pontos numa partida e 135 na outra. Coisa que a gente não está acostumado a ver nesse time do Orlando Magic, por conta que na temporada anterior eles foram a segunda melhor defesa. Vocês estão entendendo que a gente estava colocando eles ali no top 3 no patamar de Houston Rockets, OKC e Orlando Magic, tava esses 3 no mesmo bolo como as melhores defesas do campeonato, e agora eles são a 21ª defesa, a top 9 pior. Então realmente teve muita coisa que acabou modificando nesse time do Orlando Magic, que eles puxaram um gatilho para tentar fazer uma troca para ganhar agora, que simplesmente não está funcionando como eles imaginavam. Talvez o esquema ofensivo, talvez os planos do Mosley, né, que é o técnico de lá, não estejam dando certo, mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso no vídeo de hoje, porque pelo outro lado, mano, pelo lado do Memphis, as coisas estão começando a caminhar melhor. Então se vocês estão chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, até o final do vídeo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar me ajudando demais a continuar com esse meu projeto do canal Trash Talk de pé, fechou? Agora sem mais delongas, bora começar a falar do Orlando Magic, e o primeiro ponto que a gente tem que falar é realmente falar sobre o Memphis Grizzlies, porque após a troca, quem tava buscando o Pope parece que se encaixou legal no time, não tá rendendo ainda como aquele campeão da NBA de 2023, mas ele traz uma experiência de 2 títulos nas costas por uma molecada um pouco mais jovem. A troca do Desmond Bane se livrou de um contrato grande que vai permitir com que eles assinem e renovem, né, estendam com o Jaren Jackson Jr. e mantenham eles na equipe. Ja Morant tá tendo um bom início de temporada e melhor, eles tiveram uma das maiores steals do draft com a pick de número 16 que veio do Orlando Magic. Eles pegaram a pick de número 16, trocaram pela pick de número 11 e adquiriram Cedric Coward, que tá sendo um excelente calouro com média de 16 pontos, matando tudo que dá bola para 3 pontos. Esses dias eu tava assistindo o Memphis Grizzlies e eles estavam confiando o Cedric Coward para encerrar os jogos. Ele está transmitindo essa confiança para o elenco do Memphis Grizzlies, que tá performando bem nesse início de temporada, mas quem sabe a gente faz um vídeo sobre o Memphis depois. Mas o retrospecto, o que eles estão colocando na prática até agora, que está sendo demonstrado, é que o Memphis Grizzlies está numa boa situação e principalmente na parte financeira. Deu flexibilidade para o time e eles meio que deram um passo para trás para depois eles poderem dar mais 2 passos para frente. Pelo menos é assim que eu enxergo a situação do time do Ursão da Massa. Enquanto isso, o Orlando Magic, com a troca do Desmond Bane, incluindo, foi palavras do próprio Desmond Bane, que eles estão numa posição privilegiada, que o elenco que eles têm na mão, que o talento que tem dentro da equipe é realmente momento para tentar algo grande. E é por isso que a troca dele vai ser recompensada, que foi muitos recursos assim para poder ser efetuada essa troca. 4 escolhas de draft pelo Desmond Bane, eu acho que foi um pouco demais também. Na época eu falei sobre essa troca, eu gostei, assim, minha primeira impressão sobre a troca, eu gostei dela, que foi uma peça que poderia ser muito valiosa para o elenco, mas que foi um preço um pouquinho acima do que eles deveriam ter pago, mas vida que segue, né? E até o atual momento, não tá sendo transmitido nada do que essa troca prometeu. E aqui eu vou apontar alguns nomes aos bois, começando pelo Jalen Suggs, que eu acho que ele era a alma desse time, é como se fosse ali um Marcus Smart para aquele Boston Celtics na qual ele ganhou o Defensive Player of the Year, sabe? O cara que era a alma defensiva do time, que se tacava na bola, que era um dos melhores defensores de perímetro, que era também um dos melhores chutadores, que fazia aquela função ali como shooting guards passando a quadra, ou se não como um segundo armador falso. Até o atual momento, nessas 5 primeiras partidas, 6, contando com o último jogo que eles ganharam do Charlotte Hornets, inclusive errei aí no começo do vídeo, viu? Peço desculpas, não foram 5 partidas, foram 6. O mano Jalen Suggs parece que perdeu um pouco dessa identidade de, cara, eu sou o melhor defensor de perímetro desse time. Parece que ele não se recuperou 100% ainda da lesão, parece que ele não tá entregando tudo em quadra, mas é algo que dá pra ser consertado ao longo da temporada. Mas tá faltando ainda esse
Jalen Suggsismo em quadra do Orlando Magic. Pra quem assistiu o time na temporada passada sabe do que eu tô falando. Vamos falar agora de Desmond Bane, que é o outro cara que tá recebendo um pouco mais dessa carga defensiva que o Jalen Suggs acabou deixando meio que um leque na sua ausência, né, nessas suas performances um pouco mais baixas. E o Desmond Bane não tá conseguindo ser esse cara, ele não tá conseguindo ser esse excelente defensor de perímetro pra poder suprir a necessidade que o Jalen Suggs deixa. Apesar de que ele é um bom defensor de perímetro, ele é um cara regular, é um cara que fez um trabalho excelente lá no Memphis Grizzlies, sim, mas só que desde a estreia dele, na primeira partida na qual ele veio pra mais de 20 pontos e foi realmente a tradução do que a gente esperava pra troca, só que noite adentro, noite afora, até agora ele perdeu esse brilho nas partidas seguintes. Na verdade, o cara que era um dos melhores arremessadores de 3 da liga na temporada passada, agora tá sendo um dos piores, pelo volume que ele tem de quadra e pela expectativa que tava sendo criada em cima dele. Aqui ó, inclusive eu trouxe as estatísticas do time do Orlando Magic, e nessas 6 primeiras partidas ele tá tentando uma média de 4,7 arremessos, com 1,2 convertidos por partida, 25% de aproveitamento, cara. Se você olhar apenas as estatísticas puras, você vê aqui um 16,2 pontos, que não é ruim, 3,5 assistências, que também não tá algo desastroso, 4,7 rebotes, com 2,7 turnovers, o que é um pouquinho acima devido ao motivo dele estar sendo mais utilizado como um segundo ball handler, né, um cara também pra criar. Só que, de fato, o espaçamento da quadra, aquele 3 pontos que a gente imaginou que ele poderia prover para esse time, não está sendo transmitido. Ele tá, acho que com dificuldade de se adaptar aos novos companheiros, ao novo esquema de jogo, à nova parte ofensiva. Talvez elevamos um pouco as expectativas em cima do Desmond Bane, essa pressão de resultados por um time que buscou uma troca para gerar resultados imediatos, esteja pesando um pouco nas costas do Desmond Bane, mas eu acho que ele é um arremessador bem capaz de dar a volta por cima, de se adaptar ao estilo de jogo e de prover um pouco mais ofensivamente para esse time, porque um dos lances que virou highlight, inclusive, foi um arremesso dele wide open, tipo, sozinhaço, da zona morta, que ele recebeu o passe do Paulo Banchero numa mão e ele acertou a lateral da tabela com todo o tempo do mundo pra parar, pensar em arremessar. Não foi um arremesso contestado, não foi aquele arremesso acabando no estouro do cronômetro, não foi nada disso. Foi ele livre, chutando pra 3 da zona morta, onde ele costumava matar a bola no Memphis Grizzlies, ele acertando a lateral da tabela. Então, vamos dar tempo mais ao tempo pro Desmond Bane se adaptar a esse elenco, não vamos colocar a culpa toda nele. Na verdade, a gente olhando mais uma vez aqui a tabela de estatísticas, a gente vê que muitas coisas boas estão surgindo desse time do Orlando Magic, como por exemplo Tristan da Silva, que recebeu aí mais de 15 minutos de média nas últimas partidas, 12 pontos por partida, 3 rebotes, 1 assistência, 1,2 roubo de bola, sendo muito presente dos dois lados da quadra e arremessando 38% para 3 pontos. Cara, o Jalen Suggs aqui continua com médias boas, só que tá pouco, assim, digamos, a capacidade do que ele tem para entregar nesse time do Magic, que ele mostrou na temporada anterior, antes da sua lesão. Cara, o Anthony Black também tá vindo bem na pontuação, apesar de uma baixa quantidade de assistências. Agora, outro nome que a gente precisa conversar, não só dessa jovenzada que tá se destacando bem, o Wendell Carter tá vindo também para mais de 10 pontos, sendo o melhor arremessador desse time, se acredite ou não, tá com mais de 50% de bola de 3. A gente precisa falar do Tyus Jones, mano, porque o Tyus Jones com essas médias aqui de 2,3 pontos, 0,7 turnovers e 1,5 assistências, não está realmente sendo aquele cara que ele foi nas temporadas passadas, que ele foi inclusive no Phoenix Suns, que ele era um bom assistente, um cara confiável para espaçar a quadra e um cara que cometia poucos turnovers pelo tempo que ele ficava em quadra. Ele tá pouco tempo em quadra, tá com pouca confiança do técnico, tá cometendo muito turnover para a quantidade de assistência. Você pode falar que, pô, 0,7 turnovers de média é pouco, mas pra quem tá fazendo 1,5 assistências jogando de armador, é muito. E também não tá sendo um cara pra pontuar. O 2,3 pontos por partida é ridículo, mano. Então ele só não está entregando, sabe? Tá bem abaixo do que o time esperava pra ser uma segunda opção de armador vindo do banco. E agora vamos para os dois, digamos assim, entre aspas, né? Elefantes na sala, porque eu não vou comentar sobre o Jonathan Isaac, que, mais uma vez, acaba decepcionando e a cartinha do 2K dele é melhor do que ele na vida real, mas eu vou falar sobre Franz Wagner e Paulo Banchero. Por quê? Nesse início de temporada, o que eu assisti do Paulo Banchero na partida do Orlando Magic que eu vi, ele tá tentando muito arremesso de meia distância para converter muito pouco. Ele dribla muito lento e não cria espaçamento suficiente para ele poder ser um jogador consistente da meia distância. Lembrando que eu valorizo muito o arremesso de meia distância, porque para muitos jogadores que não conseguem arremessar consistentemente para 3 pontos, que é o caso dele, às vezes o arremesso de meia distância é um recurso. Como por exemplo o Giannis, que masterizou o arremesso de meia distância e ele é um excelente arremessador de meia distância agora. Mas no caso do Paulo Banchero, ele tá tentando muito 1 contra 1, e quando ele vê que ele tá com um jogador menor, fisicamente inferior a ele, ao invés de ele tentar bulinar o cara para ir lá dentro finalizar,
receber o contato, talvez, quem sabe, gerar uma dobra pra poder soltar a bola. Ele tá tentando um arremesso de meia distância, na qual ele não é consistente. E outra, o arremesso de 3 pontos dele também tá tenebroso. Se a gente der uma olhada aqui no aproveitamento do nosso mano Paulo Banchero, ele está com exatos 21,7% de aproveitamento para 3 pontos aqui, esse númerozinho aqui, ó. Olha que coisa tenebrosa, para quase 4 tentativas por partida. Se eu não me engano, esses dias ele fez uma partida boa, que ele matou 2 ou foi 3 bolinhas para 3, só que isso foi uma partida das 6, literalmente. Ele tá tentando muito até pelo que não está caindo. E você pode até argumentar, tipo, cara, Guibeira, o arremesso para 3 hoje em dia é o melhor arremesso. Pô, se ele matar pelo menos 33% dos arremessos dele, é melhor do que ele tomar um arremesso de meia distância. Sim, eu concordo. Só que, a partir do momento que o seu arremesso para 3 é um arremesso ruim, você não converte, não faz sentido você continuar arremessando. E sendo que você tem um cara do lado, que é o Franz Wagner, que tá tentando praticamente a mesma quantidade de arremesso que você por partida e tá convertendo 44%. Me parece a escolha óbvia a se fazer. Na partida contra o Charlotte, onde o Paulo terminou com 20 pontos, ele tentou mais uma vez 4 arremessos para 3, na qual ele converteu 2. Só que a diferença é que ele converteu muito mais bola dentro do garrafão, muito mais bola forçando ali uma jogada para 2, inclusive foi mais vezes a linha do lance livre, o que acaba melhorando a porcentagem de pontos gerados para ele por partida. Ele foi 6 vezes, apesar dele ter tido um aproveitamento bem baixo, mas é o que ele deveria estar explorando mais, na minha opinião. E você assistir hoje o Orlando Magic jogar, por mais que o Paulo Banchero seja o cara que tenta mais, que tem mais a bola na mão e tem mais liberdade para jogar, tipo, na isolation, num contra um, tem muitas posses que ele acaba queimando o relógio com 16 segundos tentando um fadeaway na meia distância. O melhor jogador em quadra do Orlando Magic não é ele. Infelizmente, ele não tá usando realmente os melhores recursos de quadra dele, que seria a força, a velocidade, a explosão e a capacidade de finalização, pra poder tentar meio que versatilizar o jogo dele, sabe? Tipo, mostrar que ele é mesmo esse novo protótipo de LeBron que muita gente tá comparando. Você pode ser o cara que tem as ferramentas pra se tornar um cara muito próximo do LeBron, mas se você não está sendo eficiente pra isso, você tem que fazer, por enquanto, aquilo que transmite, aquilo que se traduz em vitórias pro seu time. Se você baixar a cabeça e atacar o aro, é o que faz com que o seu time performe melhor, é o que abre mais opções para o Desmond Bane jogar, é o que abre mais opções pro Franz Wagner, que tá sendo o melhor jogador desse time jogar. Você tem que fazer isso, cara. E o Paulo Banchero tá tomando às vezes um pouco ruins, apesar dele ter dado uma melhorada nessas últimas partidas na questão de armação, de passe, né, de visão de jogo, de achar os companheiros. Só que ainda assim eu acho que é muito tempo na bola do Paulo Banchero para poucos pontos gerados ofensivamente e um baixo aproveitamento quando ele tá longe do aro. Agora, falando sobre o Franz Wagner, ele tá sendo bem incrível. Essa é a palavra, mano. Pra mim, ele tinha que ser o exponente desse time, tinha que ser a primeira opção. Depois que ele voltou dessa última competição europeia, assim como o Alperen Sengun, ele tá arremessando muito bem. Eu não sei o que os caras fizeram lá na Europa, mas o treinamento deu certo. O time do Orlando Magic ataca muito bem na transição, um dos motivos é ele, só que a gente não pode ignorar que o time do Orlando perdeu muito a característica principal deles, e é por isso que está sendo traduzido para resultados negativos, que é a característica defensiva. Esse time precisa de um chacoalhão, precisa acordar. Quando o Jamal Mosley foi perguntado sobre isso, ele até falou, cara, o time tá cuidando um pouco da bola, tá cometendo muitos turnovers, a quantidade de turnovers deu um salto absurdo da temporada anterior pra essa. O time, quando tá atacando em contra-ataque, parece que não sabe o que fazer com a bola. Um negócio é você gerar muitos contra-ataques, né? E outra coisa é você conseguir aproveitar deles bem. Eles perderam também a capacidade de defender dentro do garrafão, estão tomando muito mais pontos do que na temporada passada, onde eles eram entre os líderes de roubo de bola, entre os líderes de toco e também entre os líderes de pontos gerados de contra-ataque, porque temporada passada era uma coisa, a gente viu o Orlando Magic, pô, é um time que tem problemas pra pontuar, tem problemas de espaçamento, mas tudo bem, porque eles resolvem do outro lado da quadra, eles defendem bem o suficiente pra segurar o time adversário a menos de 90 pontos, a menos de 100 pontos a maior parte dos dias. E agora eles estão entre as piores defesas que mais entregam pontuação para o adversário. Então, ainda tá cedo pra falar, mas só que dá pra notar muitos problemas dentro de quadra pro time do Orlando Magic, e a maioria deles é defensivo, dá tempo de ajustar, eles têm as peças pra fazer os ajustes, mas também tem muito trabalho a ser feito. E assim como eles acharam que o problema ofensivo seria resolvido com o Desmond Bane, parece que após a troca do Desmond Bane, tanto o problema ofensivo que era pra ele resolver, ele não tá resolvendo, quanto ele gerou um pouco mais de problema defensivo, por não estar sendo o cara capaz de marcar o melhor jogador de perímetro do time adversário. Pelo menos essa aqui é a minha visão. Dá tempo de resolver ainda esses problemas do Orlando Magic, não é nada, tipo assim, muito assustador. Realmente é um início de temporada mais fraca para um time que fez modificações muito densas esperando resultados imediatos. Mas só que para um time que quer ter resultados imediatos, essa virada de chave, essas adaptações,
esses ajustes do técnico, principalmente na parte ofensiva, pra falar assim, Paulo, para de arremessar de meia distância na ISO, irmão. Precisam ser feitas logo para que o time vá criando mais sinergia, mais conexão, aprendam a jogar melhor um com o outro até a chegada dos playoffs, porque essa temporada meio que tá aberto a Conferência Leste, mas tem muito time querendo roubar aí os holofotes. Já tem gente falando aí depois da vitória de ontem contra o New York Knicks que quem foi melhor, o Bulls de 96 ou o Bulls de 2026, só o tempo dirá. Então é esse tipo de coisa que eu tenho que ver na internet ainda, rapaziada. Mas enfim, esse era o vídeo de hoje, apontando um pouquinho dos problemas que eu enxerguei na última partida que eu assisti do Orlando Magic, e que a realidade é uma só, esse time tem muito potencial pra ser uma das cabeças do leste, precisa só acordar pra vida antes que seja tarde demais, fechou? E se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, mano, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, adquira uma camiseta oversized exclusiva, limitada e de qualidade premium da loja Trash Talk no segundo link da descrição, utilizando o cupom NBA20 para 20% de desconto. Esse cupom é só pros verdadeiros rapaziada aqui do canal mesmo, que fica até o final dos vídeos. E agora sim eu vou ficando por aqui, mano. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!